Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos a mais um IGTV e hoje nós vamos falar sobre a Síndrome do Ninho Vazio. Pois é, nós cinquentonas, sessentonas começamos a sofrer com isso, né? Vamos falar um pouquinho então? O que é a Síndrome do Ninho Vazio? A síndrome do ninho vazio, ela se caracteriza pelo sentimento de solidão, vazio, tristeza, irritação e depressão sentidos pelos pais quando os filhos saem de casa, né? Quando os filhos resolvem voar sozinhos. E aí essa síndrome, ela atinge, apesar de ser, quando a gente fala os pais, nós estamos falando do pai e da mãe, ó, claramente, né, os pais, mas ela atinge mais nós, mães. Nós, mulheres, sofremos mais da síndrome do ninho vazio do que os papais. Pois é, isso estatisticamente é comprovado. E aí, o que acontece? É natural que os nossos filhos crescem, né? E eles casam ou vão morar sozinho, ou em vários casos, hoje é muito natural o filho ir embora de casa porque vai estudar, ou numa cidade próxima, ou até mesmo mudança de país. Então hoje em dia isso é muito normal, né? E a gente é acostumada com casa cheia, acostumada com vai e vem de filho, que chega da escola, que chega da faculdade, que chega do trabalho, e de repente isso desaparece. Vai ficando aquele vazio, né? Vai dando de fato aquela tristeza, aquela falta daquele agito, ou então até daquela necessidade, daquele apego, porque está acostumada com o filho, está acostumada com entra e sai, e de repente isso se vai. Então é bastante natural que isso aconteça e a gente tenha esse sentimento de abandono, que é um pouquinho diferente aí do sentimento de saudade. É um sentimento assim mesmo de abandono. Eu falo isso até em causa própria, porque a minha filha mais velha há 3 anos mora fora do Brasil, mora no Canadá. As minhas outras duas filhas namoram, então é normal eu e meu marido estarmos sozinhos em casa, né? Final de semana, às vezes no feriado, é bastante comum. E mesmo eu tendo meu marido e a gente tendo uma relação muito próxima, bate esse sentimento de vazio, de abandono, de cadê, né? Cadê o filho? Cadê o vucu-vucu ali? Então eu fico imaginando uma mãe que é sozinha, ou até mesmo um pai, né? Que em geral é a mãe. Mas eu fico imaginando uma mãe sozinha, que só é ela e os filhos, ou ela, muitas vezes ela e o filho, quando isso acontece. E mais ainda a preocupação disso tudo em tempos agora de isolamento social, de pandemia. Então esses sentimentos de tristeza, de saudade, principalmente a depressão, que é uma grande preocupação, eles se instalarem e acabarem aflorando de uma forma até mais forte, né? Então, como é que a gente consegue resolver isso? Primeiro, é aceitar. Aceitar que o filho cresceu e aceitar que ele está independente. Então, tem aquela máxima que fala, né? Eu crio o meu filho para o mundo, eu não crio o meu filho para mim. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente vivenciar isso e isso dói. Porque de fato você vê que criou para o mundo e que ele criou asas e que ele está indo embora de casa, né? Então a primeira coisa é aceitar isso. A segunda coisa é, a partir do momento que você entendeu todo esse processo, que você aceitou, é você procurar ajuda. Se porventura você sozinha, ou você dentro da sua família, ou você com o seu marido, você não está conseguindo administrar tudo isso dentro de você.
Então, tem várias alternativas, né, de você buscar ajuda. Às vezes um bate-papo com uma amiga, às vezes um bate-papo com um grupo que tenha esse mesmo tipo de problema. E eu vejo também nessa fase uma grande oportunidade da gente começar, como não tem mais ali o filho, né? Não tem mais ali os filhos na rotina, no dia a dia, você ir fazer coisas que você gosta, porque afinal de contas agora a gente tem esse tempo pra gente. Então, pensar no lado bom, né? Pensar, olhar a moeda dos dois lados. Ok, eu tinha o meu filho aqui, tinha os afazeres, tem mães que se dedicaram a vida inteira para os filhos, então esse sofrimento em geral ele é maior. E aí agora eu não tenho mais, mas eu tenho esse tempo para mim. Então eu vou dançar, eu vou fazer sei lá, um curso que eu queria fazer, aprender a costurar, vou viajar, vou visitar amigos, vou visitar parentes. Então existe sim formas de você preencher esse tempo, não deixar que essa tristeza se instaure em você e isso vire uma depressão, isso vire uma doença, isso vire um problema. E uma outra dica bem legal também é os filhos, uma coisa que, por exemplo, a gente faz com os meus pais, né? Os almoços, fazer o almoço de domingo. Então, o domingo é o dia que reúne todo mundo, reúne a família, e aí já tem, né, filho que tem o marido, a esposa, a filha também, que tem ali, né, o companheiro, a companheira, e tem neto, e a casa vai ficando cada vez mais cheia, e é uma alternativa muito boa também, fazer aí os almoços de domingo, que a gente sabe que tem muita família que cultiva isso, a minha família é uma que cultiva isso, e dá muito certo. É uma forma de aproximar, é uma forma de entender todo esse contexto, é uma forma de preencher o tempo. Então tem alternativas. E aí uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. Então, se você está aí se sentindo sozinha, se você está querendo conversar, pode me chamar no direct para bater um papo, eu vou disponibilizar o meu celular para a gente conversar, para a gente trocar ideia, para a gente trocar figurinha, nada de deixar a solidão, deixar a tristeza tomar conta. É uma fase natural da vida, é uma fase natural da nossa vida, é uma fase natural da fase, né, da vida dos nossos filhos. Foi assim com a gente, lá com os nossos pais, e a gente tem que entender que tudo isso faz parte de uma normalidade, de uma naturalidade, e aos poucos as peças, as coisas vão se encaixando e tudo vai ficando bem, tá bom? Então quem quiser bater esse papo, quem quiser trocar essa figurinha, trocar essa experiência, me chama no direct, eu vou amar trocar essa experiência, eu vou amar bater esse papo e deixar que as coisas fiquem mais leves, porque isso passa, e isso entra numa rotina e fica mais leve, tá bom? Então hoje foi esse GTV dedicado aí às mães que estão passando por esse momento, que estão passando, né, pela síndrome do ninho vazio, e é uma forma também assim, da gente trocar mesmo experiência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que de alguma forma eu tenha ajudado com esse vídeo. Um grande beijo, até o próximo IGTV.